Olá, povo de Deus, como é que estão? Como é que vocês estão, poderosos, né? Porque somos mais do que vencedores, portanto somos poderosos sim, porque somos filhos de um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo sabe, Ele pode todas as coisas. Então, se nós somos filhos desse Deus que tudo pode, nós também podemos e somos sim mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, somos poderosos em Cristo, que nos fortalece, que nos abençoa, que transforma. Eu estava lendo aqui em Lucas 18:11 sobre o que Jesus fala aos seus discípulos, né? Sobre o dever de orar sempre, nunca desanimar. E a nossa vida tem que ser uma vida de oração, porque se a gente não orar da forma que Deus quer, como é que vamos vencer, não é mesmo? Vencer as lutas. Está aqui em Lucas 18, primeiro, que diz: Disse-lhes, é a parábola da viúva persistente. Disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele foi contando que havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Então ele foi contando essa história para os discípulos sobre essa viúva, né? Esse juiz não respeitava ninguém e não era temente a Deus. E aí essa viúva, de tanto insistir, de tanto persistir, de tanto bater, de tanto pedir que ele julgasse a causa dela, ele julgou a causa dela. Então, por isso que Jesus comparou a causa desta viúva com o dever de orar. Porque quando você está orando, você está pedindo, você está clamando, está lembrando, Cristo, Jesus, mas eu já te pedi isso. Né? A gente pede para Deus em nome do Filho. Então a gente fica falando, eu já te pedi, eu já orei, eu já não sei mais a quem, já não sei mais orar, já não sei mais como falar. Então, ele estava falando do dever, como é bom a gente orar, e quanto mais tempo você estiver na presença do Senhor, a sua qualidade de vida também vai aumentando, porque nós temos N desejos. Então, para que esses desejos, esses sonhos venham se realizar, não é só o correr atrás, não é só o batalhar, é também orar, estar apresentando nas mãos do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Porque quando oramos tantas vezes, né? Oramos tanto, oramos tantas vezes e aí parece que Deus não nos ouve, não se importa conosco, porque eu acredito que seja assim com a maioria das pessoas. Ora, faz campanha, porque na realidade, quando oramos hoje, a resposta nós já queríamos para ontem, porque nós não somos preparados assim espiritualmente para que orar e esperar da mesma forma que Deus fala. Ora, agradece, ora, espera, né? E agradece. A gente já está orando e já quer que Deus já esteja atendendo ali as nossas petições. E isso acontece não é só comigo, acontece com muita gente e com muita intensidade no meio de todo mundo. Se a gente for perguntar, conversar com as pessoas, umas vão dar testemunho que já tem orado e tanto, está orando tantos anos, às vezes pela transformação do marido, pela libertação dos filhos, não é mesmo? Então, assim, acontece, vai acontecer. No momento qualquer, quando menos esperar, isso vai acontecer. Mas é porque é no tempo de Deus. Ele quer que a gente mude até as nossas orações. Que não fiquemos ali todo dia batendo a mesma tecla, orando só pelo filho. Ele quer que a gente ore pela nação, que ore pelas almas, ore pelos poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, que apresente as pessoas também, os colegas de trabalho. Então, ele quer que a nossas orações seja uma oração mais, uma oração que venha alcançar mais pessoas. Que não ficamos ali só todo dia querendo isso, que já orei tantas vezes e que não vem mudança,
Perceba a mudança no seu esposo, perceba a mudança nos seus filhos, perceba, porque está acontecendo sim. Está acontecendo. Essa mudança radical que a gente quer que aconteça, ela acontece, mas é gradualmente. Gradualmente ou gradativamente. Ela vai acontecendo gradativamente, dia a dia. Deus vai operando e você vai percebendo um gesto, vai percebendo uma atitude, vai notando a maneira de falar. Então, tudo isso é dessa forma que acontece o trabalhar de Deus no meio das pessoas, né? Aquelas pessoas em que a gente ora, em quem a gente tem apresentado. Nós é que temos mania de achar que não está acontecendo, que não mudou. Mas se você observar os mínimos detalhes, você que está apresentando a sua casa, apresentando o seu trabalho, apresentando o seu marido, apresentando o seu filho, seus colegas de trabalho, você vai perceber sim que em algum deles as atitudes já estão mudadas, né? Você observa que o caráter já está sendo transformado ou moldado. Então, são sim as suas orações. Portanto, não se desvaneça, porque senão a gente vai achar que estamos orando tanto, orando com tanta intensidade, buscando, colocando nas mãos de Deus, e daí vamos achar que as coisas não estão, que nada está acontecendo, né? Porque geralmente é dessa forma que a gente age, é dessa forma que a gente pensa, porque na grande maioria vai haver transformação na vida daquelas pessoas em que nós estamos apresentando e na nossa também, porque nós precisamos sim ser transformados, nós precisamos mudar nossas atitudes, porque se nós não mudarmos as nossas atitudes, nós não vamos ganhar nem a nossa família para Cristo. Então, quando você está buscando, orando, apresentando as suas causas nas mãos de Deus, você pode crer que Ele também está trabalhando na tua vida. A gente está apresentando aí, achando que Deus vai mudar só a vida de fulano, a mudança vai começar na sua. Aceite a mudança, porque como é bom, como é maravilhoso, né? Nós temos que mudar. Às vezes nós temos posição no nosso trabalho, nós nos coloquemos em posição em posição como é que eu quero dizer, em posição ali que às vezes por a gente tomar alguma atitude, às vezes as pessoas podem até te dizer assim, ah, mas não é assim, não é isso, não é aquilo, devido à sua posição no seu trabalho, a sua posição no seu trabalho secular, às vezes é necessário que você tome, né? Tome certas atitudes, certa posição, porque o seu trabalho exige, não é mesmo? E a maioria das pessoas elas não tem esse olhar, não sabe diferenciar, já vão te criticam, né? Criticam dizendo que se você, se você é cristã, não é mesmo? Deveria agir de tal forma, uma postura mais severa, mas às vezes o compromisso exige, o trabalho também exige, principalmente quem lida com o ser humano, não é mesmo? Mas eu tenho observado as mudanças, as transformações, glória a Deus por isso, e glorifico a Deus pela mudança que eu tenho visto, pelas mudanças que estão acontecendo. Isso acontece no lar, acontece na família, acontece no trabalho, acontece no meio daqueles em que a gente está colocando sempre nas mãos de Deus, e pode crer que a mudança é para melhor. A mudança é para melhor, tanto para você, como para o conjunto, como para a sociedade, para o nosso meio, o meio em que vivemos. Então, às vezes queremos que Deus responda imediatamente, porque nós somos imediatistas, queremos, tipo assim, eu vou sair para comprar uma blusa, já estou pegando aquela blusa ali, já sei o momento que vou usar, já estou planejando o dia que irei usar. Então, quando nós colocamos algo nas mãos do Senhor, a gente já idealiza, já quer que Ele já quer, nós queremos que as coisas aconteçam naquele momento, né? Mas aí precisamos perguntar a Deus pelo propósito, né? Tem que ter um propósito, tem um propósito de Deus.
com determinada situação, mesmo que seja sofrimento ou algum tipo de dificuldade, mas tem que ter um propósito. Então, nós temos que perguntar para Deus se está no propósito dele, se está no tempo dele, porque nem sempre o tempo de Deus é o nosso tempo, né? Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo porque nós não sabemos trabalhar com o tempo. Não sabemos esperar. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso modo, do nosso jeito. No entanto, Deus está trabalhando na nossa vida e na vida do outro próximo, porque é preciso lembrar que Deus trabalha assim em nossa vida, mesmo quando estamos passando por alguma situação difícil, Ele está trabalhando, porque nós estamos orando. Se nós estamos orando quando as coisas estão indo muito bem, e quando a situação está difícil, aí sim que temos que orar. Por isso que Deus falou aos seus discípulos, né? Os seus discípulos, por isso que ele falou para os discípulos em relação à oração, né? O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque nós sabemos que através da oração tudo muda, né? As coisas acontecem através das orações. Então, quantas pessoas devem estar orando nesse momento em prol do nosso Brasil, em favor do nosso presidente, da sua família? Quantas pessoas devem estar orando pela nossa capital? Então, as coisas acontecem conforme você vai mudando e mudando a sua oração, não é mesmo? Então, devemos orar, colocar sim nas mãos do Senhor, porque algumas vezes também passamos por situações difíceis, complicadas, para depois ajudar outras pessoas que passaram pelas mesmas situações que nós já passamos ou que estamos passando, vivenciando. Então, por isso que o pedido das nossas orações, de repente pode estar acontecendo no momento que você ora, mas outras levam algum tempo, porque é o trabalhar de Deus, é o propósito do Senhor, através da sua oração, Ele vai mudando não só as pessoas às quais você apresenta, mas também a sua postura. Aleluia, glória a Deus. E não podemos esquecer também que Deus ele vai fortalecendo a nossa fé em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às adversidades da vida, né? Ele vai aumentando a nossa fé. Só que tem momento da nossa vida que a gente fica assim, com a fé lá embaixo. Tem dia que a fé está lá em cima, outro dia vai diminuindo, não é mesmo? Então, mas sabemos que para tudo precisa fé. Lá na multiplicação dos pães, na primeira multiplicação, o Senhor ele havia convocado os seus discípulos, ele convocou os seus discípulos para irem fazer missão, irem levar a palavra, pregar a palavra de Deus nos arredores de Jerusalém, nas aldeias, né, circunvizinhas ali, que ficassem próximas a Jerusalém. Por quê? Logo naquele momento, logo após que os discípulos se retiraram para levar a palavra do Senhor, ele ficou sabendo da morte de João Batista, né? E aí, com a chegada foram os discípulos que trouxeram assim, a notícia de que João Batista havia sido morto pelo Herodes, um dos Herodes, né? Que estava reinando em Jerusalém naquela época. Então, ele convocou os discípulos para irem, por quê? Porque ele já havia dado aos seus discípulos poder, autoridade de curar enfermos, poder para libertar, né, para libertar as pessoas dos espíritos malignos. Então, ele já havia dado poder todos aos discípulos, e os discípulos aprenderam com Jesus, né, a forma e como deveria orar. Então, Jesus, eles indo, é tanto que nessa viagem, dos milagres extraordinários que ele fez, que eles fizeram, foi Pedro e João, foi aquele milagre da Porta Formosa, na chegada em Jerusalém, onde eles iam entrar ali no templo,
e houve aquele milagre da Porta Formosa, onde o coxo estava ali. Todos os dias ele era colocado ali pela família para pedir esmolas, né? E receber alguma moeda daqueles que entravam lá no templo, na casa de Deus. E aí, quando eles foram entrando, Pedro e João, o coxo, o coxo pediu para eles esmola. E eles, com tanta fé ali, disseram que eles não tinham nem ouro nem prata, mas o que eles tinham, eles dariam, né? Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. Então, eles ali usaram a fé. Então, usaram a sua fé naquele momento ali de tão grande necessidade daquele coxo. E o coxo levantou e andou. Então, foi um dos milagres que ficou registrado na Bíblia Sagrada, através dos discípulos de Jesus. E esses milagres ainda acontecem. Às vezes a gente tem até preguiça de profetizar, então precisamos sim profetizar no nosso lar, devemos profetizar na vida da nossa família, no nosso trabalho, né? Profetizar bênçãos para os colegas de trabalho, profetizar prosperidade, porque todos nós necessitamos sim de prosperidade, porque quando, é, quando estamos ali recebendo algo que representa a prosperidade de Cristo, aí você tem toda aquela tem toda aquela gratidão e liberdade de ajudar as pessoas. Então a prosperidade não é só para que venha ficar conosco, não é para que nós possamos sim ajudar outras pessoas. Então naquele momento ali do retorno deles e contando para o Senhor, contando para Jesus o que eles haviam feito, que no nome de Cristo eles haviam curado, no nome de Cristo o coxo teria andado, e naquela euforia, foi quando Jesus convidou para se retirarem para o deserto, porque ele estava ali, ficou sabendo da morte de João e ele queria sofrer aquele momento. Ele queria ficar sozinho, sofrer, porque afinal de contas eram primos, eram próximos, né? E, e mesmo assim eles não ficaram, porque a multidão, conhecendo que era Jesus e seus discípulos que estavam se retirando para o deserto, eles acompanharam a Cristo. Então, observa que nós precisamos ter fé, seja no deserto, né, seja na cidade, no campo, onde nós estivermos. De repente, a gente encontra com alguém que está precisando de uma mensagem de fé, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, de esperança, não é mesmo? Então, precisamos encontrar, às vezes a gente precisa, né, de uma palavra amiga, de alguém que venha falar conosco, que que a gente sabe que aquela palavra veio do trono de Deus para o nosso coração, e isso muito nos alegra. Mas eu lembro que quando eles chegaram dessa missão que eles fizeram, eles chegaram cheios de fé, narrando o que havia acontecido, falando para Cristo os milagres que tinham acontecido através do nome, que eles tinham feito através do nome de Jesus. Mas logo que se retiraram para o deserto, e estando ali, Jesus pregando a palavra e curando as pessoas, a noite foi chegando e eles pediram que Jesus dispensasse aquela multidão para que fossem às vilas se alimentar, dormir. Foi quando Jesus perguntou o que eles tinham, e eles falaram, 5 pães e 2 peixinhos. Parece que foi 5 pães e 2 peixinhos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se fosse 5 pães e 2 peixes, ou 5 peixes e 2 pães. Então eles tinham sim com eles 5 pães e 2 peixinhos. E imagina esses homens que tinham chegado dessa missão de levar a palavra do Senhor, de curar os enfermos, e pedir em nome de Jesus que o coxo levante, o coxo levantava e andava. E no momento que eles estavam ali no deserto, com 2 pães e 5 peixes, não tiveram fé de apresentar ao Senhor e pedir que Deus multiplicasse. Então, tem situações na nossa vida que vai abater a sua fé, que você vai achar que não vai conseguir, que as coisas acontecem, que os sonhos se realizam na vida de outras pessoas e na sua não.
Então, vai chegar esse momento, ou já tem chegado, já deve ter passado por isso, mas acontece na nossa vida, no mundo secular, no mundo cristão, acontece tudo isso. Tem dia que a gente está cheio de fé, não é mesmo? E outros dias não. É tanto que Jesus falou para eles, Cristo falou para eles: dai vocês mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. E eles questionaram com Jesus: mas como 5 peixes, 2 peixinhos, alimentar essa tão grande multidão, multidão de quase 5.000 pessoas? Então, nós vimos aí a falta de fé dos discípulos, mesmo estando ali com a presença de Cristo, sabendo que com Cristo tudo podia acontecer. Mas eles não tiveram fé suficiente. Então, há situação na nossa vida que Deus vai dizer: faça mesmo você. Você tem capacidade, você é competente, você já está preparado, pode ir. E às vezes você vai achar que não está pronto, que não está preparado. Então, isso vai acontecer porque aconteceu com os discípulos de Cristo. Mas as coisas acontecem para que nós nos fortaleça e às vezes Deus coloca à prova mesmo a nossa fé, para ver se nós temos fé o suficiente para recorrer a Cristo, descer mais na oração. Tudo isso precisa que nós façamos não só por nós, não só pelos nossos, mas pela humanidade. Não é mesmo? Diante de uma situação que nós estamos vivendo nesse momento, aí sim precisamos de fé, precisamos de mais oração, precisamos sim cada dia mais a nos aproximar mais de Cristo. Então ore mais, louve mais, jejue mais, né? Faça algo para o Senhor e peça para que haja transformação, porque nós temos uma nação grande, uma nação Brasil maravilhoso. Então vai depender das nossas orações, não é mesmo? Não só pela mudança do nosso país, mas pela mudança interna da nossa vida, que às vezes as coisas têm que acontecer de dentro para fora. A mudança tem que acontecer de dentro para fora. Em mim foi de fora para dentro, foi mais rápido. Até costumo dizer que ainda sou um vaso ainda em construção, né? Ainda em construção. E a gente sabe que Deus tem trabalhado nas nossas vidas, todos os dias você abre a porta do seu coração e Deus vai moldando, vai modificando, vai transformando, vai tirando isso, vai libertando, vai ajudando, vai ensinando você a renunciar a certas coisas, certas atitudes. Então, tudo depende do nosso Senhor e, e sabemos também que nenhuma luta vai além das nossas forças, que tudo que Deus coloca é porque Deus coloca na nossa vida, é porque Ele sabe que nós temos forças, temos capacidade e somos capazes de vencer. Então é isso que eu tenho a falar em relação ao dever de orar, ao dever de orar e nunca desfalecer, porque são as nossas orações que mudam também as nossas atitudes, não é mesmo? Então, a palavra de Deus diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, não é mesmo? Porque cada dia mais parece que estamos orando menos, né? Nos prostrando menos. Então, ele diz: será se quando o Filho do Homem, quando Cristo vier arrebatar a igreja, será se ele vai encontrar fé na terra? E está faltando muito. É como eu digo, às vezes a gente tem até preguiça de profetizar. Profetizar bens, profetizar vida próspera, profetizar uma vida abundante, tanto no espiritual, como no sentimental, como no financeiro. A gente se prende muito a isso e às vezes não profetiza. E é muito bom, porque isso faz crescer a nossa fé e faz com que as coisas ruins venham se apagando, né? Que às vezes fica arraigada na mente, tantas pessoas às vezes se fica martelando, falando do passado, que era isso, e às vezes é preciso voltar para o hoje, para o presente, para as coisas de Deus, para que as coisas velhas, né, deixem de existir, e sim passe a existir as coisas novas, vida nova em Cristo Jesus, porque ele diz que quando nós irmos para a sua presença, tudo se faz novo. Então,
Cada dia nós devemos crescer na fé, que sejamos mais persistentes, que não venhamos desistir. Às vezes tem coisa na nossa vida que a gente desiste muito fácil, então não é bom. Não desista, principalmente se foi algo que Deus colocou na sua mão. Então, quando a gente cresce na fé em Deus, a gente vence as batalhas. Então, é isso que precisamos estar cada dia mais crescendo na fé para poder vencer as batalhas e tendo convicção que Deus está ouvindo, sim, as nossas orações, cada petição, cada clamor, cada lágrima sua. Deus está ouvindo, os anjos estão recolhendo, não é mesmo? Então, no momento certo, você terá a resposta de tudo, porque sabemos que Deus está trabalhando em cada questão, em cada algo que você apresenta e deixa nas mãos do Senhor, Ele já está trabalhando em seu favor, no meu e no seu. Amém? Aleluia, glória a Deus. Se você está chegando neste canal nesse momento, desejo a você boas-vindas, desejo um dia de paz, um dia de prosperidade, um dia de fé, fé para vencer os obstáculos, fé para continuar a caminhada, porque precisamos, não é mesmo? Então, que Deus seja glorificado neste dia através da tua vida, através das mudanças, porque sabemos que Ele tudo pode, e Ele tem sim respondido às nossas orações. Então, que essa mensagem fique gravada no meio do teu coração e que estejamos atentos que é o que a palavra de Deus fala conosco. Às vezes a gente está com pensamentos voltados para outras coisas, aí vem a palavra de Deus, quer estar falando com você e você não se atenta a isso. Então, que nós estejamos atentos o que diz a palavra do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento, apresentar a nossa vida, as nossas causas nas mãos do Senhor. Tá bom? Glorioso, poderoso, maravilhoso, bendito Pai, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus que tudo pode, Deus que tudo sabe, que tudo vê. Meu Deus, estou aqui novamente diante da Tua presença, agradecendo por esse momento, meu Pai, que o Senhor me deu a oportunidade de trazer esta palavra para alcançar os corações, alegrar também os corações, uma mensagem de fé, de conforto, uma mensagem de carinho, uma mensagem que vai consolar os corações. Deus Todo-Poderoso, alcança as vidas neste momento, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo cura, meu Deus. Tantas pessoas enfermas, por isso eu te peço, meu Pai, alcança cada um nesse momento, com teu sangue glorioso, carmesim, vai passando com teu sangue sobre cada enfermidade, meu Deus, e vai jogando por terra todo mal, meu Deus, que aflige as pessoas, tantas enfermidades, meu Pai. Oh, Jesus querido, deixando tantas pessoas entristecidas, que, meu Deus, vem estar sarando, vem estar curando. Deus poderoso, Espírito Santo de Deus, abençoa, meu Pai, todos aqueles que vão ouvir, que vão assistir este vídeo, que vão estar atentos à Tua palavra, que eu tenho certeza que as mensagens que foram trazidas neste vídeo foram mensagens tocadas, mensagens enviadas pelo Espírito Santo de Deus, que vai tocar nos corações. Deus querido, poderoso, como é bom, meu Pai, contar contigo, saber que nós confiamos em Ti, saber que podemos contar contigo. Deus poderoso, apresenta a minha família em Tuas mãos, meu Deus, apresenta os meus familiares, os de perto, os de longe, para que meu Senhor venha abençoar, guardar, livrar, meu Deus, livra do furto, do roubo, do assalto, livra do acidente, livra cada um do espírito de morte, livra, meu Deus, de todos os males, livra das palavras contrárias, meu Pai. São tantas palavras proferidas, meu Deus, palavras que não provêm de Ti, palavras que não Te agrada, palavras que não nos traz nenhum bem para a nossa vida, meu Deus, joga por terra cada palavra dita, cada palavra proferida sobre a nossa vida, sobre todos os inscritos do canal. Jesus, querido Deus poderoso, abençoa todos aqueles que vão ouvir, que vão
tirar um tempinho para acompanhar a mensagem da tua palavra. Deus tremendo, poderoso, abençoa a nossa vida, abençoa os meus, os de perto, os de longe. Abençoa, meu Deus, abençoa o nosso país, seja um país de paz, de prosperidade, meu Deus. Oh, Jesus querido, vai cuidando dos nossos governantes, cuidando de todos aqueles que apresentam, meu Deus, os poderes legislativo, judiciário e executivo, que meu Senhor possa estender as mãos sobre cada um deles, concedendo os grandes livramentos, dando a direção e sabedoria. Deus Santo, Deus querido, nos abençoa neste momento, assim eu te peço, crendo no teu poder, crendo na tua misericórdia, em o nome do teu Filho amado, Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia, glória a Deus, que Deus te abençoe grandemente. Deixa o teu like, se inscreva, compartilhe, ajude esse canal a crescer, você é muito importante, você é muito importante para Deus. Amém? Quero te dizer que Jesus te ama e que Ele está voltando. Fique com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.